Olá, estou eu aqui de novo para a nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham gostado da primeira, que a gente falou muito sobre a importância da anamnese, né, e o quanto ela é fundamental para a primeira aula e para depois as subsequentes, né. Hoje a gente vai falar um pouco dos desafios que a gente acaba detectando logo na primeira aula, né, e às vezes não na primeira aula, mas na segunda ou terceira a gente já começa a conhecer o aluno e começa a ver quais são os pontos que a gente vai ter que trabalhar, e às vezes eles não estão apontados na anamnese, né, mas eles acontecem. Eu vou compartilhar com vocês aqui os nossos objetivos hoje da aula. Ah, Nós vamos trabalhar hoje com os desafios da professora de artes online, né? Que eu acho que é muito maior do que uma professora que está online. Tudo é mais fácil quando a gente está presencialmente, não tem dúvida, e às vezes também é mais eficiente. Mas no meu caso, eu trabalho online, então eu tenho que ir me adaptando, tendo os meus desafios e resolvendo da maneira que sempre baseado na ciência ABA, só que de uma maneira muito mais natural, flexível, né? Primeiro assunto que nós vamos falar é da atenção, né? Às vezes acontece que o aluno é super desatento, né? A ansiedade e a agitação, a agressividade, isso acontece bastante, gente. A gente às vezes é surpreendido por ocasiões assim que são complicadas e a gente tem que tomar atitudes, a gente tem que conversar, a gente é complicado, mas nós vamos conversar sobre isso. O medo de se expor, né? Isso tem muito a ver com o perfeccionismo daquele aluno, daquele artista, em especial são os que tem muitos que não têm habilidades, mas tem outros que têm muitas habilidades e não tem medo, tem a baixa autoestima e tem medo de se expor. Isso é muito característico do indivíduo com TEA, que tem maior funcionalidade, né? Esperar a sua vez de falar, em especial no Zoom, né? Porque senão dá uma confusão. Ah, e a flexibilidade, né? Que eu acho que isso faz parte da nossa vida. Se nós não formos flexíveis, né? A gente não vai conseguir atingir os nossos objetivos, porque muitas vezes a vida nos apresenta momentos que a gente se depara e que a gente tem que até engolir um sapo, mas a gente tem que enfrentar e a gente sabe que a vida não é um moranguinho. E isso é uma frase que eu uso direto com os meus alunos. Olha, a vida não é um moranguinho. As coisas mudam, a gente vai ter que se adaptar, e eu acho que é esse o nosso papel, né? É tentar fazer com que eles fiquem mais perto do que a nossa vida, que não é fácil. Então, vamos lá, vamos falar sobre atenção primeiro. E tem a competitividade. Desculpa que eu não tinha falado, isso é muito importante. Agora eu vou falar especialmente do item 1, atenção. Então, muitas vezes o que acontece é que a criança é muito dispersa, né? E isso está muito ligado, às vezes, à ansiedade, que seria o nosso segundo item ali, né? A agitação, mas também, às vezes, não. A criança é extremamente calma, super obediente, mas daqui a pouco, quando tu vê, ela está lá não sei aonde, ah, é, pensando não sei o quê, conversando com ela mesma. Às vezes, eles têm o movimento estereotipado na própria fala. Eu tenho uma aluna que é assim, ela é um amor, ela faz toda a aula direitinho, mas eventualmente ela se dispersa e sai fora. Então, eu quero contar para vocês algumas estratégias que eu uso, né, para chamar atenção. Eu já começo a minha aula, eu tenho, isso é uma persona, é uma coisa engraçada, gente, eu não consigo dar minha aula de artes sem esta tiara. Foi uma coisa que foi orgânica também, foi natural, né? E é uma coisa que eu já uso, eu já entro na aula com essa tiara. Eu acho que é até um fato para eu me sentir mais jovem perto dos meus alunos, porque são todos muito mais jovens do que eu. Então, é uma maneira de eu me sentir mais próximo deles também. Isso já faz com que eles tenham um impacto, né? Ó, tem alguma coisa diferente aí. E uma das coisas que é bacana de ver é que, de repente, tu vê os teus alunos se identificando contigo. Por exemplo, a minha própria monitora, ela também usa adereços na cabeça. Ela gosta de usar um top, ela gosta de usar uma coroa, porque ela é fixada em realeza, narcisse. Então, até os presentes que eu dou para ela, às vezes, são coroas, diversas coroas, ela tem laços de fita, ela usa direto isso, né? Outro elemento muito importante, às vezes, tu já começar conversando, e aí, de repente, tu chama a atenção para a boca. Com o quê? Batom, né? Então, muitas vezes quando eu vejo assim, quando é uma menina, claro, né? Então, vamos colocar um batom na boca? E aí, quando a gente está colocando esse batom na boca,
e ela também já tem o batom dela, com ela, as meninas geralmente têm, isso já é uma maneira de tu conseguir captar esse olhar para ti, captar essa atenção, fazer com que ele te olhe no olho, que isso é muito importante, isso é geralmente um quesito que é necessário e que está muito dentro dos planos, né, dos tratamentos, porque isso faz com que tu tenha a interatividade, a triangulação, né, da atenção. Então, gente, isso é uma das minhas estratégias. Também existem outras, né? Às vezes, quando eu vejo assim que a aula não está rendendo, que o aluno, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito bacana. Um dia entrei na aula, o meu aluno chegou encapuzado, era pandemia, estava todo mundo para baixo, entendeu? E aí ele estava no Brasil e eu aqui, né? Na Flórida. E aí ele chegou e disse assim: estou com sono, não estou legal. E eu cheguei e disse: eu sei, isso não é fácil, né? Tô vendo que tu tá encapuzado e tudo. Mas que sim, então, nós vamos trabalhar hoje. Qual é o nosso tema? Qual que vocês acham que poderia ser o nosso tema? Sono. Vamos trabalhar o sono? Vamos desenhar como que tá teu sono, como que tá o teu. Vamos trabalhar o sono. Então, isso, às vezes, o que o aluno te traz como assim, tipo um problema, seria um problema, né? Ele não está afim, não está motivado, está desatento. ah, Tu pode trabalhar exatamente aquele sentimento dele, que pode ser até que não seja sono, né? Ele pode estar triste por alguma coisa, ele pode estar deprimido por outra coisa. Durante a pandemia, quem é que não estava chateado? Então, gente, assim, dei 3 exemplos aqui do que pode ser maneiras de tu conseguir cumprir, assim, ter desafios e poder superar esses desafios numa aula de artes online. Eu acho que isso às vezes serve também para qualquer outra aula de online. Eu vou mostrar um exemplo, eu sempre tento trazer aqui alguns exemplos e eu vou trazer alguns exemplos de como conseguir a atenção durante uma aula online. Até daqui a pouco. Então, esse é o exemplo, aquele que eu falei para vocês, de que eu usei o tema que o aluno estava trazendo naquele momento, que na verdade era um sentimento e uma desmotivação para a aula, que era o sono. E aí virou uma alegria e a aula de artes foi muito legal. É, ainda dentro desse item um que eu acho que é fundamental, né, para a gente conseguir desenvolver uma aula, se tu não tem atenção do aluno, tu não vai ter o engajamento, ah, tu não vai conseguir manter a aula, né? E então, assim, eu trouxe mais 2 exemplos que eu acho interessante, porque eu acho que, além de a gente, acho que a teoria, às vezes, ela é interessante, mas a prática, é na prática que a gente aprende e que a gente consegue desenvolver, na verdade, um estilo. Porque eu tenho um estilo de dar aula, tu que está aí do outro lado, pode desenvolver o teu estilo. O que eu estou contando aqui agora é como eu faço e eu realmente consigo, em muitos casos, sucesso. Outros, não. Né? Eu até depois vou contar um caso, na verdade, que eu não consegui o engajamento, mas era por causa de que a menina tinha uma ansiedade extrema. Mas isso vai ser no item da ansiedade. Como eu te contei para vocês, eu tenho uma monitora que é autista, né? E ela é incrível como muitas vezes o que eu falo, o que eu ensino, às vezes eu vejo que a criança ou o indivíduo não consegue captar. É a hora que eu apelo para a Jess. A Jess tem um tom de voz maravilhoso. Isso é uma coisa importante, gente. A gente tem que saber que o aluno que está lá do outro lado, às vezes, tem uma sensibilidade auditiva, e a gente tem que saber moderar a voz da gente, né? E, ao mesmo tempo, o que eu vejo é que a Jessie tem uma identificação com eles, é uma coisa muito natural, é incrível, sabe? Assim, eu fico impressionada como eles se acertam. Então, quando eu não consigo, eu, Jessie, explica para eles o que eu expliquei, né? Porque a Jess já está muito mais treinada, ela já abstrai mais, ela já desenvolveu as próprias técnicas dela, né? E ela também já entendeu aquele paciente. Ela também já está comigo há mais tempo para quando eu faço isso, né? Então, ela fala, ela repete o que eu disse. Se precisar, nós repetimos 4 vezes, entendeu? Assim, tem que ter paciência. Nós aqui,
professores, nós temos que saber que temos que ter paciência, ainda mais com pessoas com autismo, né? Tem outros alunos, por exemplo, que tu consegue a atenção com um bicho de pelúcia, gente, tá? Eu tenho uma aluna que ela ama bichos de pelúcia. Ela chega na aula sempre com bicho de pelúcia. E nós, às vezes, eu com ela, desenvolvo uma linguagem, um diálogo entre o bichinho de pelúcia, o meu, e o dela, né? E ela adora. Então, assim, às vezes nós começamos uma aula, eu trago já ele aqui no meu pescoço, e ela gosta de bichinhos de pelúcia estranhos. Ela gosta de monstros. Então, é muito bacana. Cada autista é um autista. Cada autista tem uma personalidade. E isso é fantástico de a gente descobrir enquanto a gente está se relacionando com ele, seja numa aula de artes, seja num momento de terapia sensorial, comportamental, né? Então, existem elementos que a gente tem que ter no nosso ateliê. Meu ateliê é lotado, poluído, vocês estão vendo, e se a gente for considerar a arquitetura que trabalha com para desenvolver ambientes para autistas, não é bem assim o ambiente, né? Só que online, a minha aqui funciona, né? Então, eu logo vou colocar aqui exemplos, vocês aguardem, aqui eu vou Gente, passar, achei e nós uma vamos para imagem o para vocês segundo verem item, a tá aluna que bom? adora os Daqui a bichinhos, pouco tô os aqui de bichinhos novo. estranhos. E a minha monitora, já quando chega também na aula, já tá com o seu bichinho de pelúcia, né? Esse é o final da aula, onde também vocês estão vendo que eu uso o reforçador visual, o elogio visual, que elas esperam muito no final da aula. Então, a seguir, o próximo item que a gente vai trabalhar.